Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que alegria, que privilégio, que bênção mesmo estar com vocês aqui nessa noite de celebração, de aniversário. 13 anos, 13 anos. Que bênção de Jesus é poder celebrar mais um ano. Eu sou fã do pastor Davi Pedro, viu, gente? Então, ele é um amigo, mas também é uma referência, porque eu sou fã dele, do ministério dele, da pastora Elis também, essa família de Jesus. E quando ele chama para vir aqui, não é chamamento, né? Na verdade, ele diz e a gente muda a agenda e vem logo para poder atender esse convite. Eu venho aqui também, nós né, estamos vindo aqui, a Vivian está aí junto comigo. Fica de pé, Vivian, para os irmãos se conhecerem. Viu como ela é linda, gente, viu? A gente vem aqui desde lá do outro templo, que eu não sei se foi o primeiro, não era o primeiro aquele, não, né, o segundo, né? Se não me engano, eu estava ali no banco agora tentando lembrar, ou foi aniversário da igreja ou foi congresso da juventude, eu não tenho certeza. Eu acho que foi congresso dos jovens, a primeira vez que vim, e depois vim aqui para conhecer também esse espaço, mas a alegria que tem no nosso coração é de saber que aqui há uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, uma igreja de Jesus, que está fazendo a obra de Jesus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico pensando, porque nós estamos lá, depois de 18 anos de ministério pastoral, Deus nos deu algumas palavras, a Vivian e a mim, e então, 2 anos e pouquinho atrás, o Senhor nos chamou para uma plantação de igreja. Então, pensem, isso que vocês estão agora celebrando 13 anos, a gente recém começou. E a gente começou na sala de casa, depois do Senhor nos chamar, nos tirar de uma zona de conforto, o Senhor nos conduzir, dizer, então, agora vão e comecem o trabalho. E nós, na sala de casa, sentados à mesa, eu disse, Vivian, olha, nós temos aí uma vida, nós temos as crianças, que não são crianças mais, né? Letícia acabou de casar, irmãos, formou na faculdade, fez pós-graduação, casou e agora vem o Benjamin, aí, louvado seja o nome do Senhor. A Bia está fazendo história e jornalismo também, está com 20 ou 21, 21, isso. O Jean está também agora fazendo ciências da computação, e ele ou está com 18, está com 19. Obrigado. 18, irmãos. E tem o Arrascaeta, olha aí a prova, né? Irmãos, o pastor Davi falou aqui para nós do espinho na carne. Eu quero perguntar aqui, quantos são o povo da cruz? Quem é o povo da cruz aqui? Somos ou não somos? Então, se você é o povo da cruz, você está alinhado comigo, né? E tem também o Arrascaeta, que é também parte da família. Arrascaeta, irmãos, a Vivian, eu nasci, fui criado numa casa, meu pai e minha mãe, eles não gostavam muito de bicho dentro de casa, era uma outra geração, né? Então, meu pai dizia, eu não quero bicho dentro de casa. E eu cresci com aquela ideia de não quero bicho dentro de casa, né? Que coisa. E aí Vivian começou a fazer uma oração, porque as crianças já saindo para a faculdade, para compromisso, e às vezes eu saía para pregar e ela ficava em casa sozinho. E ela começou a fazer uma oração, sentava do meu lado. Primeiro ela começou a conversar comigo. Que tal a gente ter um cachorrinho em casa? Eu dizia, filha, não tem como não, não tem como, não tem jeito disso não. Esquece essa ideia. E aí ela mudou a estratégia, ela começou a sentar do meu lado do sofá e falar, Jesus, me dá um cachorro, Jesus. E ela orava, Jesus, me dá um cachorro, e eu respondia, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, Jesus. E a gente ficava naquela ali. Um dia,
nós fomos na casa de um casal de pastores, e eles nos chamaram para uma surpresa, e quando chegamos lá, a casa estava escura. Eu disse: Vivian, não é aniversário nem nada, porque é que está tudo escuro e a porta aberta? E eles disseram: entrem. Ah, Jesus, por que eu não desmarquei aquele... Entrem. E quando nós entramos, vem a esposa do pastor com aquele bichinho na mão assim, ó, e já deu para a Vivian. E eu falei: Deus meu, por que me desamparaste? E ela falou: eu já amo, é meu. E que bênção, presente de Deus. E eu falei: qual que é a raça desse cachorro, gente? E eles falaram: é pincher. Falei: esse cachorro tem uma espiritualidade diferente, gente. Esse cachorro é outra espiritualidade. Vamos ter que converter esse bicho em nome de Jesus. E eu fiz o meu bico, né? Eu falei, fiquei chateado. E eu falei: então você que vai cuidar. E eu não quero saber disso não, Vivian, porque já que você aceitou, então fiz o meu bico, fui para casa chateado. E aí, no dia seguinte, eu disse: ô, Vivian, e como é que vai ser o nome do cachorro? Lá em casa, irmãos, todos nós somos vascaínos e a Vivian está no processo de libertação. E ela disse: Arrascaeta. Eu falei: o profeta tem valor nenhum na sua casa mesmo, né? E aí nós, sentados à mesa, como eu ia dizendo, eu disse: Vivian, tem uma vida inteira e Deus nos mandou, você confia em mim para plantar essa igreja? E ela disse: eu confio em você, vamos juntos. E ela me fez a mesma pergunta: você confia em mim para ser sua auxiliadora nesse projeto? E eu disse: eu confio em você, vamos juntos. E o Senhor tem nos conduzido na plantação da igreja local. 3 meses depois de começarmos, irmãos, e nós éramos já a essa altura um grupo de 8, 9 pessoas, mais ou menos. Começou a pandemia, lockdown, o mundo fechou, as coisas fecharam, tudo parou, e nós dissemos: Senhor, e agora? E o Espírito Santo ministrou de uma maneira muito clara e muito linda no meu coração, dizendo: em algum momento eu perdi o controle de alguma coisa, em algum momento eu perdi o controle da história. Diga ao povo que marche, diga ao povo que avance, é tempo de avançar. E nós passamos pelo lockdown, não tínhamos templo, só a nossa casa, o nosso sofá, não tínhamos espaço, não tínhamos câmera, só o celular, a internet horrível, mas passamos por isso. E hoje nós estamos num espaço que alugamos também, estamos chegando a 132 pessoas junto na Igreja de Jesus, batizamos pessoas nesse período, reconciliaram-se pessoas, porque Deus é o Senhor da igreja. Aquele que trouxe vocês aos 13 anos, Ele vai levar até a volta de Jesus, porque é Ele quem cuida da igreja. Jesus tem interesse na igreja, Ele ama a igreja, Ele ama você. E quando Ele colocou esse sonho no coração dos pastores, quando Ele colocou esse sonho no coração do primeiro grupo, quando Ele colocou esse sonho no coração de quem começou esse trabalho, Ele estava pensando em você, e é por isso, e estava pensando em mim também, e é por isso que nós estamos conectados nessa noite, porque há um propósito de Deus nessa igreja. Irmãos, eu estou aqui para conversar com vocês sobre ser igreja, aquilo que vocês já são. E a direção que Jesus dá no meu coração é sobre ser a igreja do sonho. Ser uma igreja do sonho. A gente sempre pensa na igreja do sonho, porque a gente tem a expectativa de pensar na vida do sonho. A gente tem a expectativa de pensar no carro do sonho. A gente tem a expectativa de pensar no casamento do sonho. A gente tem a expectativa de projeção, de dizer: puxa vida, eu queria
ter também a experiência de viver o sonho. E normalmente porque a gente projeta em alguém, em alguma coisa, em alguma família, em alguma igreja, uma boa experiência. Ou porque a gente já viveu isso. De alguma maneira a gente teve uma experiência que a gente diz assim: como eu queria que essa área da minha vida fosse a área do sonho. E aqui pensar, talvez, como eu queria que a minha igreja fosse a igreja do sonho. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração. Porque eu entendo, irmãos, que nós estamos na década que as igrejas que entenderem o movimento de Jesus para esse tempo, elas vão surfar a quarta onda do grande avivamento. As igrejas que entenderem o que Jesus tem preparado para esse tempo, elas vão viver, irmãos, movimentos sobrenaturais e extraordinários. A igreja que entendeu o que Jesus tem para esse tempo, irmãos, vai ser a igreja do sonho, mas a igreja do sonho de Deus. Porque muito além da expectativa de que a igreja seja a igreja do meu sonho, eu preciso ter a expectativa de que a igreja seja a igreja do sonho de Deus. Sabe, eu olho para movimentos como da igreja da Coreia, da igreja que está com todas as manhãs 50, 80, 100 mil pessoas reunidas às 5:30 da manhã no templo, orando, todas as manhãs. É o que a igreja da Coreia está vivendo. É extraordinário o que eles estão vivendo. E, irmãos, quantas vezes eu dobrei os meus joelhos na minha cama e eu disse: Senhor, faz esse movimento na nossa igreja. Senhor, como eu quero viver essa igreja que ora mais. Quantas vezes, irmãos, meses seguidos, de joelho, clamando, com um coração puro, sincero, honesto diante de Deus, uma oração sincera diante de Jesus, dizendo: Senhor, que também a nossa igreja tenha o desejo de sair de casa às 5 da manhã e encher o templo com orações e clamor, e eu sei que isso vai mudar a nação, isso vai mudar a cidade, isso vai impactar os casamentos, isso vai revolucionar, irmãos, a história do país. Eu sei disso, Senhor, porque o Senhor não fala comigo sobre isso, Senhor? E um dia, numa dessas experiências de madrugada, que Deus chama a gente, que todo crente tem, Deus levanta a gente para orar, e aquela coisa, eu disse: o Senhor está falando comigo. E eu fiz a pergunta: por que, Senhor, que o Senhor não fala comigo sobre esse movimento? Tanta gente orando lá na Coreia, às 5:30 da manhã, isso é um sonho que eu queria viver. E aí Jesus diz para mim assim também, de uma maneira muito linda e muito profunda, ele diz assim: mas, Jean, quantas vezes você já foi lá às 5:30 da manhã orar? Quantas vezes você saiu de casa às 4:30, abriu o templo e dobrou o joelho no altar? Como que você quer viver, Jean, o sonho que você não está sendo o protagonista? Irmãos, eu estou aqui essa noite para chamar você, a mim e a você, para sermos protagonistas da igreja do sonho. Porque a igreja do sonho vai começar em mim, e a igreja do sonho vai começar em você, em nome de Jesus. Você pode dizer isso para o seu irmão? A igreja do sonho começa hoje em mim.
É hoje, aos 13 anos, ela começa em mim. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Gálatas 1. Gálatas 1, verso 6. Eu, igreja, a igreja do sonho. A igreja do sonho é a igreja cristocêntrica. É a eclésia que Jesus é o Senhor. Jesus é o centro. Ele é o primeiro e o último. Tudo sai dele e tudo volta para ele. Na igreja cristocêntrica. O texto diz assim, uma exortação de Paulo a nós. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Senhor, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Encha-nos, Senhor, da Tua palavra na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu amo o texto de Gálatas. Amo o texto de Gálatas. É um texto de uma experiência profunda, porque Paulo faz declarações sobre ele mesmo, como aquela declaração máxima que deve servir como um texto áureo para a nossa vida, quando ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele vai fazendo declarações sobre a morte do homem Saulo, da experiência daquele líder religioso, daquele homem cheio de pompa, cheio de títulos, e ele vai fazendo declarações dizendo, não, Cristo vive em mim, e agora eu sou reconhecido por Cristo, a partir da experiência com Cristo. Mas o texto de Gálatas também faz exortações para nós, a respeito de como nós deveríamos viver. Ele diz, olha, você não deveria viver a partir da sua carne, você deveria viver a partir do seu espírito. E aí eu gosto mesmo do texto de Gálatas, porque o texto de Gálatas, irmãos, ele fala assim, então o que é viver pela carne? Ele faz uma lista. E aí o que é viver pelo Espírito? Ele faz outra lista. E ele diz, então, se você se encaixa e se você está vivendo a partir dessas referências, é fácil e simples saber se você de fato está respondendo e correspondendo à expectativa que Deus tem com cada um de nós, a expectativa que Deus tem com você. O apóstolo Paulo começa a fazer uma exortação, porque aquela igreja da região da Galícia, irmãos, eles que agora já não são mais pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho, de alguma maneira por conta dos desafios, por conta da perseguição, por conta da diáspora, da separação da igreja causada pelo Império Romano, aqueles irmãos, eles ficam assim, meio que com as pernas bambas, eles dizem, será que é isso mesmo? Porque até aqui a gente tinha um ritual, a gente tinha um sacerdote, a gente tinha quem fizesse por nós expiação do pecado, e aí isso garantiria para a gente que a gente resolvia a nossa questão. Então, que tal se a gente continuar adorando Jesus,
Que tal se a gente continuar fazendo a missão inaugurada por Jesus? Que tal se a gente continuar pregando o Evangelho, mas de alguma maneira a gente negociar também, e a gente faz aqui uns sacrifícios também, a gente oferece uns sacrifícios através e a partir da lei de Moisés? Que tal se a gente fizesse assim? Só que, irmãos, uma verdade que você já sabe também, e quando eu chego aqui para ministrar, eu ministro com muita alegria no coração, mas aos 13 anos de SEAV, eu ministro com muita reverência também, porque eu sei que essa é uma igreja que é ensinada biblicamente, é uma igreja da palavra. Lá no local agora nós estamos vivendo a série do mês de julho, voltando à palavra. É uma igreja cristocêntrica. Então, quando eu chego aqui, eu chego com muita reverência. E aí, Paulo começa a exortar a igreja, e a exortação que ele dá é a seguinte: no Evangelho não dá para negociar. A gente vive um tempo difícil, irmãos, onde todo mundo tenta negociar tudo. Um tempo pós-cristão. Não se assustem, porque vem coisa pior por aí. Porque o tempo que a gente vive é pós-cristão. O que significa isso? Significa, irmãos, que todo o código civil, as leis, a organização da sociedade, a mentalidade das pessoas, até mais ou menos 30 anos atrás, era baseada, secular ou não, era baseada a partir de princípios cristãos. A Bíblia era um norte, mesmo para quem não era evangélico, protestante. Agora, irmãos, a Bíblia está sendo abandonada. E aí as pessoas começam a negociar o seu papel como igreja, a sua relação como igreja, a sua fé cristã. E Paulo está dizendo para esses irmãos aqui o seguinte: não é possível negociar. Nós somos a responsabilidade de sinalizar o reino de Deus sobre a terra, porque nós somos a igreja de Jesus. Não há negócio nisso. Nosso papel é claro, é simples. E qual é uma igreja do sonho? Irmãos, é uma igreja que faz a obra que Jesus mandou fazer. Nesse trecho simples do texto de Gálatas, Paulo fala sobre tanta coisa. E uma das coisas que ele fala, irmãos, é sobre unidade, que é um valor, irmãos, da igreja do sonho. A igreja do sonho é uma igreja que anda, que caminha unida, que tem prazer da unidade, que intencionalmente ela vai na direção do outro que é diferente. Irmãos, essa coisa do mundo, da microcosmovisão virtual, esse mundo que agora a gente pode criar, que não é real, porque a gente cria uma rede social e eu vejo assim, às vezes, as pessoas dizendo: olha, ninguém que curtir as minhas publicações, eu vou excluir da minha rede social. Estou fazendo uma limpeza na minha rede social. Porque essa ideia de, irmãos, de unificação, de padronização, não é a ideia de unidade. Porque a unidade, irmãos, é a arte cristã de lidar com os diferentes e amar os diferentes e querer os diferentes perto de mim. Porque eles são meus irmãos em Cristo Jesus. Não há, irmãos, esse negócio de todo mundo pensa igual a mim, e quem não pensar igual a mim, eu vou exterminar. Eu falo às vezes com a juventude lá na igreja: irmãos, eu acho que eu vou compor a teologia do Thanos. Para quem viu, eu não vou explicar não, depois vocês perguntam para os meninos em casa que eles vão explicar para vocês.
Irmãos, parece que as pessoas vão exterminar as outras. Se eu pudesse, eu exterminava metade da população que não pensa igual a mim. Mas na igreja de Jesus, a gente ama o diferente e segue com Ele até a volta de Jesus. E essa é a igreja do sonho. Porque a vida real é assim, em família. Acabei de dizer para vocês aqui, irmãos, lá em casa, irmãos, lá em casa, todo mundo é vascaíno. E a minha esposa é flamenguista. Irmãos, de vez em quando minha esposa faz uns negócios estranhos. Ela fala assim, hoje nós vamos comer quiabo. Quem aqui gosta de quiabo, irmãos? Vocês são muito estranhos, viu? Quem é que gosta de quiabo, gente? Aqui na SEAV, quase 100%, gente. Misericórdia, pastor. O estranho hoje sou eu, não é verdade? Acabei de crer, você está com tudo, hein, Vivian? Hoje você ganhou. Irmãos, unidade, mas quem não gosta de quiabo aqui? Olha aí, ó, tem pelo menos, restou os 7.000 que não se dobraram, né? Ah, irmãos, agora me fala uma coisa aqui, irmãos. Quem é que gosta de comer uma picanha bem assada, irmão? Levanta a mão aí. Dá até glória a Deus, não é verdade? Porque tem unidade nisso, entendeu? Irmãos, a unidade na igreja do sonho não é a gente exterminar os diferentes, é a gente caminhar com os diferentes para cumprir o propósito de Jesus, que é avançar com a igreja dele. Irmãos, a gente precisa avançar como igreja de Jesus nesse tempo. Paulo está exortando a igreja aqui para a gente pensar o nosso papel como igreja a partir de nós mesmos, para a gente não transferir, para a gente não terceirizar, irmãos, para a gente não pensar que o outro deveria ser, o outro deveria fazer, porque nós temos uma missão, como uma igreja que sonha. E eu penso que essa igreja, com 13 anos, ela está no momento de sonhar, como alguém que está saindo da adolescência, está pensando, como que eu vou entrar na juventude, e o que é que eu vou conquistar na juventude. Eu estou crescendo e daqui a pouco eu tenho autonomia. É a hora, irmãos, dessa igreja avançar em todas as áreas, mas que haja unidade na igreja de Jesus. E que toda brecha para gerar divergência, divisão, discórdia e separação caia por terra em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Porque a igreja do sonho precisa sonhar. Irmãos, Paulo também exorta a igreja sobre a missão que é cumprir o evangelho. E a igreja do sonho, irmãos, quando Paulo está criticando com dureza os Gálatas, o fato deles não converterem seus hábitos antigos aos novos hábitos modulados pelo Evangelho, sacrifício versus sacerdócio, quem é o mais puro versus quem é o mais habilitado, quem é o melhor. Paulo está dizendo assim, vocês estão esquecendo do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Se, em primeiro lugar, a igreja do sonho é a igreja da unidade, irmãos, em segundo lugar, eu digo para vocês, a igreja do sonho é a igreja da salvação de pessoas. Onde cada crente está trabalhando diariamente, intensamente pela salvação de pessoas. Está engajado nessa obra de conectar novas pessoas. E essa, irmãos,
é uma missão que cada um de nós deve ter. Esses dias eu perguntei à nossa igreja, e me permitam, como eu estou aqui em casa, em família, perguntar a vocês também, não te incomoda? É uma pergunta que eu fiz aos meus irmãos, e que eu tomo a liberdade de perguntar para você também, para cada um de nós aqui. Será que não nos incomoda o fato que nós chegamos a junho e nem 10% de nós desceu às águas com alguém dizendo: está aqui o meu filho na fé, está aqui aquele que eu, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, eu, a igreja dos sonhos, fui lá no terreno do inimigo, saqueei lá, e agora esse aqui que está descendo as águas, ele está liberto pelo poder do nome de Jesus. Eu sou um instrumento de Jesus para a salvação de pessoas. A minha pergunta, irmãos, é: será que isso não nos incomoda? Porque, irmãos, não tem coisa mais extraordinária do que a gente ver alguém sendo liberto por Jesus, transformado por Jesus, modificado por Jesus e tendo a vida restaurada pelo poder do nome de Jesus. Quando começamos lá na local, irmãos, nós tínhamos uma célula. E aí um jovem disse assim: pastor, eu posso trazer um amigo? E eu disse: é claro que você deve trazer um amigo. E ele disse para mim assim: mas esse amigo é complicado, pastor. E eu disse: eu gosto de gente complicada. Traz ele aí na nossa célula. Isso há mais ou menos 2 anos atrás. E aí ele levou. E eu posso dizer o nome porque eu tenho autorização dele para dizer o nome dele e para contar essa história. E aí ele levou o Patrick lá na célula. E o Patrick chegou e nós o abraçamos e conversamos e ministramos a célula e tudo mais, e a coisa aconteceu. E aí, quando faltavam uns 10 minutos para encerrar a célula, o Patrick disse assim: aí, gente, vocês sabem, né, que eu estou desviado há 17 anos, me batizei com 13, mas abandonei a igreja, e eu vim aqui porque o Jedson me chamou, e muito legal estar aqui, mas hoje é quinta-feira, e são mais ou menos 9h30, quinta-feira é o dia que eu tiro para relaxar, quinta-feira eu vou dar a minha saída, então eu vou sair agora, e eu vou num barzinho, e quinta-feira às vezes eu tomo as cervejas que eu quero tomar, até eu enlouquecer, depois eu vou para casa. E nós nos levantamos e abraçamos o Patrick, e falou: valeu, cara, até a próxima, hein? Vai com Deus. Ele foi embora antes mesmo, mas, irmãos, passou uma semana, na quinta-feira seguinte, antes que qualquer um chegasse na casa, que era a célula, o Patrick estava lá, antes de todo mundo. E ele começou com essa sentença que agora eu gosto de usar: vocês são estranhos. Ele disse: vocês são estranhos. Eu disse quinta-feira passada que eu ia para a balada, que eu ia beber, que eu ia encher o pote, e vocês me abraçaram e disseram até a próxima. E aí nós ficamos olhando para ele, e aí o líder da célula disse: Patrick, nós estamos aqui para te amar, porque Jesus sabe quem você é, e o Espírito Santo te convence da justiça, do juízo, do pecado. A nossa missão aqui não é te convencer de nada. A nossa missão aqui não é fazer qualquer coisa para te coagir. A nossa missão aqui é ser um instrumento de Jesus para falar que Jesus te ama. Aquele jovem ali mesmo, naquela segunda célula, desmontou. E ele começou a chorar, irmãos.
chorava compulsivamente. E ele diz, eu sou uma fraude, eu preciso caminhar com vocês. Irmãos, comecei um discipulado, começou a pandemia, ele ia lá para o meu condomínio, a gente sentava no banquinho, lá no pátio do condomínio, cada um numa ponta, e eu comecei a ler a palavra com ele, e falar do amor de Jesus. E o Patrick começou a dizer, pastor, eu sou viciado em pornografia. Pastor, eu não passo uma noite sem abrir o meu computador. Eu moro sozinho porque meu pai deixou um apartamento para mim, mas eu não consigo estabelecer uma relação saudável. Eu sou a pessoa tóxica das relações, porque eu quero consumir tudo das pessoas. Porque eu estou assim. Pastor, a minha autoestima, ela está acabada, eu estou estraçalhado. E ele começou a confessar a sua vida e os seus pecados. Pastor, eu estou devendo a agiota. Eu trabalho, tenho uma boa colocação no meu emprego, eu recebo prêmios todos os meses, senão estaria falido, mas mesmo assim eu compro bebidas para levar para minha casa todos os dias, isso extrapola o meu orçamento. Quantas vezes eu já tive de ir na casa do meu irmão como se estivesse com saudade dele para poder jantar porque eu não tinha comida, pastor. A minha vida está acabada. E começamos o discipulado, a ministração, poder do Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus, o amor de Deus, a graça de Jesus, a misericórdia, e todos os dias acompanhando o Patrick muito de perto, e ele patinava e nós o abraçávamos antes que ele caísse de cara no chão. Irmãos, há 2 meses atrás, eu posso testemunhar para você, Patrick foi, nesse processo, Patrick foi livre da pornografia. Patrick foi livre do vício do álcool. Patrick pagou as suas dívidas. E há 2 meses atrás, Patrick casou-se e está vivendo uma vida em Jesus, porque Jesus é poderoso. Isso é a igreja do sonho, irmãos. A igreja do sonho é o lugar da salvação, da restauração, da modificação de mentalidade, o lugar onde a pessoa entra como ela está, e ao invés de ser aquele território hostil, onde a pessoa vai ser fuzilada por quem ela vai ser amada e vai ser tratada, e Jesus vai fazer uma obra na vida dela. A igreja do sonho começa em mim, a igreja do sonho começa em você. A gente precisa amar as pessoas. Irmãos, a gente precisa amar as pessoas. Porque esse é o modelo de Jesus. Patrick hoje é uma bênção na nossa igreja. Uma bênção na nossa igreja. Irmãos, vocês não fazem ideia de como o Patrick é um servo que me abençoa todos os meses. Tudo que eu preciso de tecnologia, de internet e entre outras coisas. É um camarada dizimista fiel, ele contribui, ele tem prazer. Irmãos, se eu ligar para o Patrick agora, ele mora longe daqui, e falar, Patrick, eu estou sentado aqui e eu não consigo sair daqui, você pode vir aqui. Irmãos, o Patrick vai aparecer aqui, porque ele entendeu o que é ser uma igreja do sonho, que Jesus transforma a vida dele e agora ele é instrumento para transformar a vida de outro. É a obra que Jesus faz na nossa vida. A igreja do sonho é um ambiente da graça, irmãos. E o Philip Yancey, um autor que eu gosto muito, antigo, já ninguém mais lê, o Philip Yancey, ele diz assim, se a igreja entendesse, no livro Igreja Porque Me Importar, se a igreja entendesse o valor da graça de Deus, as pessoas seriam atraídas para a igreja, assim como as abelhas são atraídas para produzir mel. Porque a graça de Deus é atraente. E a igreja do sonho é uma igreja cheia da graça de Deus. A minha oração nos próximos 13 anos, irmãos, é que Deus mande muitos Patricks para essa igreja.
que Jesus mande todos os Patricks dessa região para essa igreja. Que eles sejam amados, curados, libertos, transformados. Irmãos, tem alguém como o Patrick na sua família? Tem algum amigo seu? Levanta a sua mão se tem. Tem alguém na sua família, algum amigo seu que é como o Patrick, está desviado lá, ou está vivendo uma vida mundanizada. Irmãos, traz ele aqui, porque ele vai ser amado em nome de Jesus. Você crê nisso? É assim que eu creio na igreja do sonho. A igreja do sonho, irmãos, olha o outro a partir das suas potencialidades. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta à igreja da Galícia, que existe uma responsabilidade, uma missão de oportunizar as pessoas, irmãos. A igreja do sonho é uma igreja de novas possibilidades. Irmãos, o que seria de Saulo? O que seria de Paulo? O que seria de mim? Se a igreja não fosse um lugar de possibilidades. Sabe, queridos, não tem outro jeito da gente ser igreja do sonho. Eu acho que eu contei para vocês aqui no congresso de jovens, e eu não sei se vocês se lembram. Irmãos, quando eu pastoreava aqui em Niterói, eu estava de frente para a rua, no púlpito, era uma igreja, um templo parecido com esse, só que dava para ver a rua. E eu não me lembro se eu contei para vocês, e essa igreja era perto de uma comunidade, logo no começo do meu ministério. Estava começando ainda, aprendendo a pastorear, entendendo o que Jesus queria de mim. E, irmãos, quando eu comecei a pregar, uma moto foi parada por 3 jovens na frente da igreja. E eles começaram a atacar aquele jovem. E com barra de ferro eles davam na cabeça daquele jovem. Eu pedi à igreja que ficasse em oração, saí, abracei aquele jovem e falei: parem em nome de Jesus. Eles, por respeito a mim, pararam. Já havia uma fenda na cabeça daquele jovem. Eu trouxe para aqui, para o terreno da igreja. Logo depois apareceram 2 rapazes, um armado, e disse: nós vamos matá-lo. Eu disse: você não vai matar ninguém em nome de Jesus. Ninguém em nome de Jesus. Ele está aqui na igreja. Isso não vai acontecer. Então nós vamos levar a moto dele. Eu dei a chave para que eles levassem a moto. Aquele rapaz entrou na ambulância. E, irmãos, nunca mais o vi, até que um vendedor de plano de celular me encontrou na igreja e disse: você é o pastor que ajudou o Alexandre? E ele ligou para a mãe daquele rapaz que tinha sido agredido. E a mãe dele falou comigo, mulher de oração, mulher da Assembleia de Deus, disse: pastor, eu orava pelo meu filho, e aquele dia o Senhor falou que estava dando um livramento, e eu perguntei por ele, e ela disse: ele saiu do CTI, depois que saiu, foi direto para a igreja, ajoelhou no altar, se reconciliou, está hoje servindo na igreja com a juventude. Possibilidade. Um dia vive aí eu, irmãos, saindo da igreja de manhã, recebo um telefonema e o jovem diz: pastor, a paz do Senhor. Eu disse: a paz do Senhor. Acabei de sair da prisão, pastor. Acabei de sair da prisão. E eu disse: o que está acontecendo? E ele disse: você lembra que um dia você não me deixou matar? E disse: você não vai matar ninguém, em nome de Jesus. Eu nunca matei ninguém. Aquele dia eu estava decidido. Fui preso, pastor, lá eu me converti. E hoje eu sirvo numa igreja, porque Jesus me libertou. A igreja é uma igreja, a igreja do sonho é um lugar de possibilidade. Hoje esse jovem que ia matar aquele jovem da motocicleta, ele lidera um centro de recuperação cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque se a igreja do sonho olhar para as pessoas com um olhar de possibilidade, aquele que está rejeitado pela sociedade, aquele que está condenado, aquele que ninguém dá valor, ele vai se tornar um vaso de honra em nome de Jesus. A igreja é um lugar de possibilidades. A igreja é o único lugar
irmãos, onde a gente nunca desiste de ninguém. Onde a gente não diz, acabou. Irmãos, a igreja é o lugar que disciplina, é sim. Mas a disciplina é para a edificação. A igreja do sonho não desiste das pessoas, porque Jesus nunca desistiu de nós. Nunca desistiu de nós. Ele nos resgatou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele não desistiu de nós. Nós estávamos mortos, Ele não desistiu de nós. Nós estávamos falidos, Ele não desistiu de nós. Nós não tínhamos o que oferecer para ninguém, para Ele. E Ele disse, eu não desisto de você. A igreja de Jesus, a igreja do sonho, não desiste de ninguém. Porque a igreja é um lugar de possibilidades. Irmãos, eu quero caminhar para o final e dizer para você uma coisa que as pessoas dizem pouco hoje. A igreja de Jesus é o lugar da cooperação. O apóstolo Paulo está trabalhando tantas ideias, tantos conceitos com essa igreja da Galícia, tanta coisa, unidade, salvação, potencialidade, possibilidade, é isso tudo. Mas, irmãos, a igreja é o lugar da cooperação. Ele diz, vocês devem caminhar no evangelho juntos, cooperando. E sabe, irmãos, uma igreja, eu vi aqui o pastor Pedro dando testemunho. Uma igreja, irmãos, não se faz com o sacrifício de poucos. Uma igreja do sonho se constrói com a contribuição de todos. Porque é assim que é a premissa e a prerrogativa da igreja primitiva. E eles caminhavam juntos e todos tinham tudo em comum. Tudo em comum. Uma igreja do sonho não se faz com o sacrifício de poucos. Ela se constrói com a contribuição de todos. Nós estamos numa plantação e eu quero encerrar dando alguns testemunhos que eu espero que fale ao seu coração. Plantar uma igreja é um desafio daqueles. Há marcas que ficam em nós. Mas eu quero aqui celebrar o Senhor pela honra, privilégio e oportunidade de ser um plantador de igreja. Porque, irmãos, nossa igreja ainda não tem funcionários. Tudo é voluntariado. Tudo é voluntariado. E há algumas áreas na igreja do sonho, que acumulam mais pessoas. E há outras áreas que têm escassez de pessoas. Há áreas que atraem mais pessoas. E há áreas que atraem menos pessoas. Lá na nossa igreja, a limpeza é voluntária. E tem uma líder da limpeza, que é a irmã Cida. Mulher de Deus. Às vezes as pessoas perguntam assim, como que a igreja cresce lá na local? Eu digo, tenha uma irmã Cida, ou tenha algumas irmãs Cidas, ou desperte pessoas como a irmã Cida. Sexta-feira eu cheguei lá, na igreja, recebemos alguns pastores no sábado, e na quarta-feira eu disse, irmã Cida, sábado eu vou receber uns amigos na igreja, de manhã. Na sexta-feira eu cheguei lá, estava ela e o esposo, a sua filha,
com muita tosse, porque estava gripada. Esse tempo as crianças ficam cheias de tosse. O Wagner com a calça enrolada até aqui. Todas as cadeiras fora do templo. O ambiente todo lavado de ponta a ponta. Todos os banheiros lavados até o teto. Tudo brilhando. E eu disse, irmã Cida, por que você faz isso se a gente vai receber só nesse espaço aqui os pastores? E ela disse, pastor, porque se vai ter um culto em adoração ao meu Senhor aqui, a casa precisa estar muito cheirosa. Não há um domingo, que a igreja não esteja completamente limpa. Porque, irmã Cida, se não tiver ninguém, irmãos, se não tiver ninguém, ela nunca me ligou para murmurar, dizer assim, pastor, não tem ninguém para me ajudar. Ela vai lá. E ela faz. A igreja do sonho, irmãos, precisa de gente apaixonada por Jesus, ao ponto de dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida não vale nada sem Jesus. Então, se for preciso carregar todas as cadeiras do templo, eu vou carregar. Se for preciso fazer a obra, eu vou fazer. Se for preciso chegar mais cedo, eu vou chegar. Irmãos, a minha esposa, eu digo que tem toque. A minha esposa disse que eu não tenho toque. Eu já tenho um empurrão. Porque até a chave da casa, eu não sei se vocês sabem, e eu vou ensinar para vocês como que fecha uma porta direito. Porque para poder fechar a porta da casa direito, você tem que virar a chave uma vez e um quarto. Se você não virar a chave uma vez e um quarto, a sua casa está aberta. Mas não é nada disso, não, é porque é o meu toque mesmo que grita dentro de mim. Se alguém chegar depois de mim e virar a chave da porta, o que eu faço? Eu levanto da cama e faço o quê? Uma virada e um quarto. Porque eu sou simétrico demais. Nossas atividades começam na igreja 9 da manhã. Todo domingo, quando dá 7 horas, eu me levanto. Saio de casa, na verdade. E a Vívia diz, por que você vai cedo? Porque eu quero ver se todas as cadeiras estão na posição. Na mesma posição. E eu quero garantir, irmãos, que o ambiente esteja o melhor ambiente para que a igreja adore a Jesus. Se tiver uma luz que estiver torta, se tiver uma poeira na bateria, se tiver qualquer coisa, irmãos, eu vou lá e fico checando os detalhes. Porque uma igreja que avança por 13 anos precisa de gente com mentalidade de servo. Gente que vai dizer, pode contar comigo, eu estou disponível. É a igreja que vai avançar por mais 13 e por mais 13, irmãos, e que vai arrebanhar todas as pessoas dessa localidade em nome de Jesus. Há algum tempo atrás, nós começamos o culto da terça-feira, que é um culto de oração. E eu encerro aqui a mensagem dessa noite. Começamos o culto de oração durante a semana e começamos no formato online. Algumas pessoas se converteram. Chegou uma família uma vez que nem sabia que não estava aberto ainda, era o lockdown no Rio de Janeiro, foi muito severo. E se converteram lá, e daqui a pouco, irmãos, o culto esvaziou durante a semana. E um dia da igreja mesmo, eu liguei para a Vivian, ela não tinha chegado do trabalho, disse, Vivian, eu acho que eu vou cancelar o culto de terça-feira. Ela disse, por quê, meu filho? Porque ninguém está vindo. As pessoas não querem orar mais. Chegou um jovem que toca violão,
o Rafa, eu estava sentado e ele viu o meu semblante triste. E ele disse, pastor, o que aconteceu? Eu disse, posso abrir o coração com você? E ele disse, pode. Eu acho que eu vou cancelar o culto de terça. As pessoas não vêm. E ele me começou, na instrumentalidade do Espírito Santo, me lembrar. Pastor, lembra que a Carol se converteu aqui e só tinha eu e você? Lembra que a outra Carol se converteu pela internet e só tinha eu e você? E, irmãos, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele me perguntou, quando é que passou a ser sobre quantidade e resultado, pastor? E não sobre intimidade com Deus. Aquela palavra rasgou meu coração. Eu disse, Senhor, me perdoa. Aquela noite mesmo, eu fiz um compromisso público, dizendo, irmãos, ainda que ninguém venha aqui, eu vou estar aqui para orar, porque a porta da igreja não pode fechar. O que nós temos vivido é que Deus está começando a gerar um avivamento na igreja. Na última terça, a igreja estava lotada de gente orando. A igreja do sonho, irmãos, em nome de Jesus, é feita de servo e de gente que vai impulsionar o outro. Quando o outro do seu lado estiver falando assim, eu acho que não vai dar certo, eu acho que a gente tem que parar, você vai se levantar em nome de Jesus e você vai dizer, vamos avançar, porque o mesmo Senhor que nos trouxe até os 13, Ele vai nos levar até o dia que Ele já determinou, em nome de Jesus. Minha pergunta, então, para encerrar é, você está disponível? Você está disponível? Você está se colocando disponível nessa noite? Para ser um servo? Para ser um impulsionador? Para ser um agente de salvação? Para ser um potencializador? Para ser alguém que vai gerar unidade nessa igreja? Você está disponível para isso nessa noite, irmão? Fica de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero fazer um desafio mesmo. Um desafio que deve rebater para o resto da sua vida, enquanto discípulo de Jesus. Quero chamar o pastor Pedro e Elisa aqui em cima. E eu sei, irmãos, que essa igreja tem muitos servos e por isso chegou aqui. Por isso chegou aqui. Mas eu penso que é um tempo de renovação. E é um tempo de disponibilidade. Celebrar o aniversário de uma igreja, irmãos, é diferente de celebrar o aniversário de uma pessoa. Porque a gente não agradece só pelos anos que tivemos. A gente assume um compromisso de avançar mais ainda nos próximos anos. Então, se você está disponível para ser um servo, com coragem e com arrojo, eu quero te convidar a sair do seu lugar, eu quero orar com você. Você está disponível para fazer essa igreja avançar? Se depender de você, essa igreja vai mais 13, e mais 130, e mais 1.300, e todos os anos que Jesus assim determinar para nós. Você está disponível para arrumar a cadeira? Você está disponível para carregar o irmão no ombro? Você está disponível para impulsionar os seus pastores? Pastor, eu chamei, eu não sei se aqui vocês abraçam aqui? Abraça mesmo? Então pronto, então a gente não vai abraçar não, mas abrace afetivamente. Eu queria que você sentisse agora como se você estivesse abraçando os seus pastores, abraçando essa obra e abraçando esse ministério. Vou pedir para o pastor Pedro orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês como servos, como instrumento. Deus abençoe a casa de vocês. O Senhor ministre sobre as necessidades de vocês. O Senhor libere bênçãos espirituais sobre todos vocês. E em nome de Jesus, que essa igreja cresça e cresça mais. Que essa igreja seja um instrumento de salvação, uma casa de restauração. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia.
Ele é digno. Pastor Pedro.